Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal da Musa Capital aqui no YouTube. Eu sou Stefano Tremé e no vídeo de hoje vou fazer uma análise completa sobre os planos de previdência e seguros da OABPrev aqui do Rio Grande do Sul. Já numa breve pesquisa que eu fiz na internet, eles são muito similares em outros estados, mas saiba que a análise que eu estou fazendo aqui é sobre a OABPrev do Rio Grande do Sul. Por que eu quis fazer essa análise especificamente? Devido ao pedido de um cliente nosso, que é advogado, e falou: Stefano, me foi oferecido o plano do OABPrev, faz sentido eu incluir isso no meu planejamento financeiro, no meu planejamento de aposentadoria, na minha cesta de investimentos? Como a gente já faz a parte toda de consultoria de investimentos, seguros, para ele como um todo, a gente foi fazer essa análise e como eu achei dados bem interessantes, eu resolvi compartilhar essa minha análise com todos vocês. Registre-se aqui que isso aqui é minha opinião pessoal e, obviamente, se você tem interesse em investir ou não nesse fundo, com base nas informações que eu vou fornecer aqui, você pode tirar suas próprias conclusões, mas faça também a sua análise, né? Então, não é uma recomendação de investimento esse vídeo, mas sim algo para esclarecer e trazer informações. O vídeo está muito completo mesmo. Eu começo falando sobre as questões de previdência privada, como é que funciona, benefícios e tudo mais, até que é o próximo capítulo aqui embaixo na linha do tempo. Se você quiser pular essa parte, pode pular, se você já sabe os benefícios e como funciona a previdência privada, mas se você não sabe, eu quis fazer algo bem completo, então assista que vale a pena. Depois eu vou falar sobre as características dos planos, da parte toda de previdência, analisando a carteira de investimentos, os custos, o que eles falam lá que são os diferenciais, o que não são. E no final eu vou falar também sobre a parte de seguros desses planos da OABPrev e verificar se fazem ou não sentido. Então vem comigo, fica até o final, que é um conteúdo de extrema qualidade, não tem nada na internet com tanta transparência e análise completa da forma como eu vou fazer aqui. Beleza? Então, vem comigo. O grande objetivo do vídeo é determinar o fundo da OABPrev, Rio Grande do Sul. Vale a pena? Eu vou dar as informações e vocês tirem as suas próprias conclusões. Bom, como eu prometi, falando de previdência privada, vou fazer um breve comentário aqui sobre quais são as vantagens de se ter uma previdência privada, vou mostrar como é que são as previdências fechadas, abertas, e aí você pode também analisar. Vantagem de se ter uma previdência privada, que talvez seria o primeiro critério de seleção em relação a ter ou não o plano da OABPrev, tá? Incentiva a disciplina financeira. Eu ter um plano de previdência privada facilita com que eu consiga fazer, então, automaticamente um débito mensal focado a poupar para o meu futuro, focado para poupar para a minha aposentadoria. Acredite, a maior parte das pessoas não guarda dinheiro por conta própria para o seu futuro. E uma ferramenta como uma previdência privada, seja da OABPrev ou outra, pode facilitar essa disciplina financeira. Segundo, liberdade de portabilidade. A maior parte dos fundos que existem no mercado, você consegue fazer uma portabilidade em relação a onde está inserido ou onde está investido o seu recurso. Se, por exemplo, você tem recurso investido na OABPrev e quiser tirar dela, você pode. Tem algumas regrinhas e tudo mais, mas você pode. E o mesmo oposto, né? Você tem recursos fora da OABPrev e quer levar para dentro, você também pode. Então tem liberdade de portabilidade. Os fundos de previdência costumam ter taxas menores, taxas mais competitivas que fundos de investimentos. Como geralmente são investimentos para longuíssimo prazo e tudo mais, e ele está sujeito não às regras assim da CVM, mas da SUSEP, que é quem fiscaliza o mercado, né, de previdência, ou da Previ, que no caso de entidades de previdências fechadas, eles costumam ter taxas de administração menores que fundos de investimentos com estratégias similares. Planejamento sucessório, os recursos que estão dentro de um fundo de previdência privada podem ser utilizados dentro do planejamento sucessório. Haja vista que os recursos de um fundo de previdência privada não passam por inventário para serem entregues aos seus beneficiários, aos herdeiros cadastrados, então como beneficiários desse segurado, né, ou dessa pessoa que tinha um fundo de previdência privada. Inclusive a questão de imposto, né, sobre esses valores, ou seja, imposto de transmissão de causa-morte ou doação no caso de morte, ele pode, na maior parte dos estados, ser isento, mas existe uma disputa aí no STF para verificar se cobra ou não imposto, né? Os estados entraram pedindo que fosse cobrado, por lei, teoricamente não deveria ser. Mas, né, então não vamos colocar isso como um benefício, e sim somente o fato de que não passa por inventário. Benefícios fiscais, então tem como você consegue ter um benefício dentro dos fundos na modalidade PGBL, o que você contribui em previdência privada reduz a base de cálculo do seu imposto de renda anualmente na pessoa física, então isso é muito interessante. Fundos de previdência não têm come-cotas, que é uma antecipação que o governo faz da cobrança de imposto em maio e novembro sobre fundos de renda fixa e fundos multimercados, isso é uma baita vantagem. E tem a tabela regressiva do imposto de renda, no qual, se for adotada a tabela regressiva, depois de 10 anos
a gente chega na menor alíquota possível de um imposto sobre algum investimento financeiro, que seria 10%. Qualquer investimento, por exemplo, de renda fixa, depois de 2 anos você chega a 15%. Na previdência privada, depois de 10 você chega a 10% de alíquota, ou seja, é uma bela vantagem fiscal também. E por fim, você tem flexibilidade no resgate, né? A maior parte dos planos oferece a possibilidade de você receber tudo de uma vez só, parcialmente, ou em formato de renda, seja ela temporária ou vitalícia. Esses são os benefícios de uma previdência privada e pode fazer bastante sentido você ter uma. Explicado quais são as vantagens de ter uma previdência privada, vamos ao conteúdo do vídeo OABPrev. Se você chegou agora e tinha pulado essa parte de explicação de previdência privada, a gente está iniciando agora o conteúdo propriamente dito. Aí aqui pegando já o material que nos foi fornecido, né, diretamente pelo pessoal lá do OABPrev, material institucional deles. Basicamente o plano do OABPrev ele oferece um plano de previdência privada com opcionais que você pode incluir nesse plano, que são opcionais de cobertura de seguro por invalidez ou de morte. Tá? Isso são opcionais, não é obrigado, o material mesmo já diz. A maior parte dos fundos de previdência hoje que você contrata, tanto nos bancos quanto fora deles, em outras seguradoras, já oferece esse tipo de benefício também, caso você queira incluir já no plano de previdência privada alguns seguros. A gente vai também determinar se isso faz sentido ou não, se vale a pena ou não. Os diferenciais, eles apresentam então os diferenciais. Eu vou bater aqui diferencial por diferencial para justamente vocês poderem concluir na cabeça de vocês, né, o que faz mais sentido e se faz sentido ou não esses argumentos que estão sendo passados. A primeira questão que eu gostaria de abordar aqui é que o Fundo de Previdência Privada do OABPrev, ele é uma entidade fechada de previdência complementar, lado esquerdo aqui da imagem. Ele é sujeito então à fiscalização da Previc e quem pode aderir a esse tipo de plano de previdência? Quem é funcionário ou associado de determinada classe. Então, como você é associado da OABPrev, você pode então aderir ao OABPrev. Ele é somente um fundo focado somente para advogados. Não necessariamente isso seja uma coisa boa, mas é um fundo para uma entidade de classe. Tá? Existem outros fundos também, por exemplo, para funcionários. No caso do Previ, que é um fundo de pensão para os funcionários do Banco do Brasil, ou do Postales, que é para os funcionários dos Correios, ou do Petros, que é para os funcionários da Petrobras. Enfim, existem vários fundos fechados e a autarquia que faz a fiscalização desses fundos é a Previc. O objetivo também desses fundos é não ter fins lucrativos e sim somente, de fato, contribuir aí com a aposentadoria. Já, por um outro lado, o que os bancos, né, seguradoras comercializam em relação a planos de previdência privada são entidades abertas de previdência complementar, né, sujeitos à fiscalização da SUSEP, que é a autarquia do governo que fiscaliza tanto seguros quanto a parte de previdência privada aberta. Quem que pode aderir a esse tipo de produto? Qualquer pessoa. Então não tem limitações em relação à classe, a ser funcionário de determinada empresa ou não. E a seguradora, no caso, obviamente, vai fazer a gestão mais efetiva possível, mas ela vai auferir lucro na operação. Uma coisa que eu fiquei desconfortável é que o OABPrev coloca como se fosse uma vantagem o fato de não auferir lucros, como se o lucro fosse algo abominável. Eu não vejo algo assim, né? Se a entidade com a qual eu estou tendo um plano de previdência privada ofere um lucro, mas está fazendo um serviço decente, está merecendo esse lucro, qual o problema dela aferir lucro se ela está me prestando também um bom serviço, eu estou satisfeito com esse serviço? Né? Então acho que assim, demonizar o lucro não me faz sentido, né, na minha visão de mundo ou algo do gênero, porque eu acho que se a entidade faz um bom trabalho, ela merece também ser recompensada por isso, e se ela está me atendendo às minhas demandas, às minhas necessidades, demonizar o lucro não faz sentido nenhum, né? Então acho que isso é também uma outra questão importante. Uma outra questão que é importante vocês saberem sempre, os planos abertos de previdência complementar, né, aqueles que você contrata no banco, uma seguradora, você pode contratar ele no formato PGBL ou VGBL. O PGBL ele é utilizado por quem utiliza a declaração do imposto de renda no modelo completo e ele acaba valendo a pena, então, para quem tem uma alta renda na pessoa física. No sentido de, se você tem lá uma renda de mais de 5, 6 mil reais por mês, na média, no ano, sendo não através de distribuição de lucros, mas sim como salário, ou você recebe como pessoa física mesmo, talvez faça sentido você contratar uma previdência do tipo PGBL, porque os aportes que você faz na previdência, até o limite de 12% da sua renda bruta tributável, podem ser utilizados para reduzir a base de cálculo do seu imposto de renda anual e você ter uma vantagem fiscal de curto prazo. Então o PGBL vale a pena nestes casos. Qual que é o porém do PGBL? O imposto que você vai pagar quando você sacar os recursos que estão na previdência é sobre o saldo total, o que você contribuiu e o que você auferiu de lucro. Então você tem a cobrança sobre o que você está pagando também. Mas se você fizer bem feito, você tiver uma renda alta na pessoa física anualmente, né, como eu falei antes, acima de 5, 6 mil reais por mês,
na pessoa física pode compensar, esse benefício fiscal, se bem utilizado, mesmo cobrando sobre o valor total, pode ser algo interessante de ser feito, tá? Então a PGBL. O que é o problema? O plano de previdência da OBPREV, ele só é feito e constituído no formato de PGBL. Qual que é o problema disso? Você vai estar pagando imposto sobre o saldo total, ou seja, o que você está contribuindo e o que está rendendo no final, quando você for fazer o saque. E se você não tem uma renda alta na pessoa física, se você tem um escritório e recebe a sua remuneração através de distribuição de lucros e não no formato de salário ou num prolabore muito alto, isso vai fazer com que você esteja pagando um monte de imposto sobre o que você está contribuindo para o fundo de previdência privada, mais os rendimentos, e você não está usufruindo do benefício fiscal que faria sentido por ter um PGBL, que é reduzir a base de cálculo do seu imposto de renda anual por ter uma renda alta na pessoa física. Então aqui é o primeiro filtro que muitas vezes as pessoas não sabem disso e se assustam na hora de receber o recurso da OBPREV lá na frente. Poxa, mas eu vou pagar sobre o que eu contribuí, mais o rendimento e ao mesmo tempo eu não tive benefício fiscal ano após ano. É exatamente isso. E as pessoas fazem por desconhecimento. Então assim, já teria um filtro aqui que talvez boa parte dos que são contribuintes hoje na OBPREV talvez nem saibam disso, que estão pagando isso, recebem através de distribuição de lucros e não estão usufruindo do benefício fiscal, porque não podem, por ser um plano do tipo PGBL. Já os planos abertos, esses que você contrata em banco, seguradora, se você não tem uma renda alta na pessoa física, você pode escolher contratar no formato VGBL. E o formato VGBL, ele geralmente é mais indicado para quem tem uma declaração no modelo simplificado, mas veja bem, dependendo da forma como é a sua renda, vale a pena fazer a migração do modelo de declaração de imposto de renda pela questão fiscal, tá? Não significa que ele é exclusivo só para quem faz o simplificado, não. É porque se você tem uma renda alta na pessoa física, faz sentido você trocar para o modelo completo, fazer a contribuição em previdência, PGBL, para pagar menos, tá? Mas enfim, geralmente o VGBL é indicado para quem faz a declaração de imposto de renda do modelo simplificado, ou quem já atingiu, né, a contribuição dos 12% da renda bruta no PGBL. Ele não permite a dedução das contribuições dessa base de cálculo de renda do imposto anual. Você não vai poder reduzir o seu imposto de renda anual devido ao fato de estar fazendo uma contribuição na previdência do tipo VGBL, mas no final das contas a base de cálculo de imposto que você vai pagar é só sobre os rendimentos e não sobre o bolo total, o que acaba fazendo uma enorme diferença. Imagina, eu contribuo R$200 por mês, tá? Vamos pegar esse exemplo. E aí eu tive rendimento de 10%, ou seja, eu tive um rendimento de lá ficou no saldo final 220. No PGBL vou pagar imposto sobre os 220. No VGBL vou pagar imposto sobre os 20 que foram o lucro, né? Então assim, essa é uma questão super importante e por isso que o fundo OBPREV, que é só PGBL, pode não fazer sentido para muita gente, tá? Então, primeira, essa questão, explicação, né, da diferença do aberto para o fechado e principalmente porque lá é limitada a questão do PGBL e não tem a opção de contratar no formato de VGBL. Segundo, administração sem fins lucrativos e outras que visam lucro, isso não faz sentido, tá? Pagamento de benefícios determinado, indeterminado ou, né, no caso da OBPREV e nos bancos seguradoras determinado. Isso é mentira, tá? A forma de recebimento do saldo total acumulado nos planos abertos, você determina como você quer receber. Tá? Ali na OBPREV, pelo que eu entendi da conversa que nós tivemos e pelo que diz aqui no material, você fica limitado a receber o recurso por um prazo de 10 anos, ou mais, ou de forma indeterminada com base na sua expectativa de vida, seria uma renda vitalícia. E ele diz aqui que nos bancos seguradores é determinado, você só pode receber o recurso 10 anos e acabou. Isso não é verdade, tá? Eu até fiz questão de abrir aqui especificamente, né, deixa eu abrir aqui para vocês, na página 15, esse é umas condições gerais, ou seja, um contrato especificamente de um fundo de previdência privada lá da Icatu, que é uma das maiores empresas de previdência privada do país, e assim, você consegue determinar a forma de recebimento do capital que você tem à disposição, tá? Você pode receber ele no formato de renda mensal temporária, você pode receber ele no renda mensal vitalícia, você pode receber ele no renda mensal vitalícia com prazo mínimo garantido, né? No caso de falecimento, que teria um prazo mínimo que fosse garantido para a família receber. Você poderia ter uma renda mensal vitalícia reversível ao cônjuge, com continuidade aos menores. Você pode, então assim, se você falecer, a renda que você tinha fica conversível ao seu cônjuge e podendo ser estendido ainda aos filhos, no caso, se forem menores de idade, né? Então tem várias formas de receber aqui renda mensal por prazo certo. Então assim, isso que é mostrado e apresentado aqui no material do OBPREV não faz tanto sentido, tá? O benefício você determina quando você vai receber.
A mesma coisa em relação ao reajuste dos benefícios, tá? O benefício aqui, no caso do valor que você vai receber lá na frente, caso você opte pelo formato de renda, ele fala que vai ser INPC, que é um índice de inflação, mais 5% de rentabilidade. E ele fala que todos os planos de previdência privada por aí é apenas o INPC. Não é verdade. No caso que a gente viu ali da Oicatu, de fato é só a correção inflacionária. Mas tem outros que têm taxas de retorno atreladas. Então, né, a gente tem que sempre jogar limpo aqui e mostrar que isso não é também um outro fato que seria uma questão de verdade. E o fato também que eu gostaria de comentar, até peguei algumas notícias aqui, porque ser uma questão de classe, né, porque é da OABPrev, é dos advogados que administram, é 100% seguro, imagina, né? Isso não é passível de falar, tanto dos bancos seguradoras quanto dos fundos, eles têm uma gestão profissional, são pessoas que compõem isso. E pessoas, como um todo, a gente parte do pressuposto que são honestas, que têm uma fiscalização, mas sim, estão sujeitas a erro também, estão sujeitas à corrupção. Tanto é o caso que outros fundos fechados, como o caso do Postales, dos Correios e até mesmo o Funcef da Caixa, o Previ do Banco do Brasil e o Petros, foram aí altamente já alvos de investigações e operações da Polícia Federal por fraudes contábeis, fraudes juntos aos seus gestores como um todo, tá? Então, assim, porque a da OABPrev é 100% seguro e é inidôneo. Sim, a gente parte do pressuposto que os profissionais que estão lá são excelentes e tudo mais, não estou, né, de modo algum falando algo diferente disso, mas não é 100% garantido, quero dizer, nessa linha, né? Então, assim como nos outros aqui que eu estou comentando, houveram investigações, houveram pessoas corruptas, não estaria 100% impune, como nos bancos e seguradoras também não está, né? Então, acho que isso é importante a gente destacar e relembrar, tá? Depois nós temos aqui, em caso de falecimento do participante, o saldo pago como pensão aos beneficiários elencados no plano e no caso dos bancos e seguradoras, volta para a instituição. Isso não é verdade, tá? Durante o período de acumulação de patrimônio, tanto no da OABPrev quanto nos demais bancos e seguradores, você vem a falecer, é entregue para os seus beneficiários o saldo que está lá, não passando por inventário e tudo mais. É igual nas duas modalidades, tanto nos bancos e seguradoras quanto da OABPrev. E no caso dos bancos e seguradoras, no caso não na fase de acumulação, mas no momento de recebimento, ou seja, que você está lá aposentado, recebendo a sua renda mensal, a gente viu ali nas condições gerais, né, do plano da Oicatu, por exemplo, que você pode fazer com que as causas sejam estendíveis ao seu cônjuge, aos seus filhos, caso você queira receber, queira garantir que a sua esposa, que seus filhos recebam no caso de um eventual falecimento, né? Então essas cláusulas de extensão ao cônjuge e aos filhos, elas podem ser determinadas e contratadas no momento que você se aposenta, né? Você vai ter essa opção lá na frente. Então aqui eles falam que o recurso é perdido e volta para a instituição. Isso não é verdade, tá? Você tem a possibilidade de fazer essa migração dos ativos ali. Então é bem importante a gente destacar essas questões, que eu não concordo muito com os diferenciais que estão apresentados aqui no material da própria OABPrev. Bom, em relação especificamente aqui à questão de retorno e custos, tá? Primeiramente, que eles fazem uma comparação, né? Assim, a gente está gravando aqui, virada do ano, tá? Dezembro de 2022. E a última tabela ou lâmina de rentabilidade que a gente teve acesso, isso a gente entrou no site da OABPrev, fuxou, não existe informação pública em relação ao retorno, ao rendimento do fundo, e as informações que nós conseguimos, né, foram somente com o pessoal lá da OABPrev, que nos mandaram, e a última lâmina que tinha disponível era de julho de 22. Gente, a gente está em agosto, faz 6 meses já, né? Por que não disponibilizar essa informação de forma pública ou dar acesso a esse conteúdo aqui de forma atualizada também, né? Mas, enfim, o que a gente percebe? Ele está comparando o retorno do fundo da OABPrev, aqui na esquerda, com os fundos abertos nos últimos 24 meses. Só que, assim, primeiramente ele compara o retorno com a questão específica da taxa de administração, tá? E compara também com a poupança. Gente, eu peguei esses fundos aqui que eles estão comparando, são os piores fundos de previdência privada aberta do mercado. Inclusive, todos esses fundos que estão aqui embaixo são vídeos que eu já gravei no canal, condenando eles também, você pode acessar aqui, análise que eu fiz sobre Brasilprev, sobre Caixa Econômica, sobre Bradesco, e assim, não faz sentido nenhum pegar o pior do mercado para comparação, né? Não quero comparar um produto que eu vou adquirir aqui com o pior, né? Eventualmente eu vou comparar com a média ou com o melhor, né? Não com o pior especificamente. E aí sim, são fundos que têm taxas de administração absurdas, são retornos pífios, e eles mostram aqui que nos últimos 24 meses, de julho de 2022
até agora teve um retorno de 10%. Mas espera aí, qual que foi o retorno do CDI nesse mesmo período? Qual que foi a inflação nesse mesmo período? Isso aqui bateu esse 10,26%? Vamos dar uma analisada nisso? Vamos embora. O que eu fiz? Eu fui atrás, especificamente, e fiz uma comparação dos produtos que os fundos de previdência, que o fundo de previdência da OBPrev investe. Então eu entrei aqui no site da OBPrev, muito legal o material disponibilizado, só não falar de retorno, tá? Conseguimos ter acesso aos demonstrativos contábeis, muito legal também. Eu entro aqui no balancete consolidado e aí olhando o balancete contábil, a gente descobre aonde que os recursos do fundo estão inseridos e descobrimos quais são os fundos de investimento que, especificamente, o fundo da OBPrev está investindo, ou seja, ele é um fundo de fundos. Eles vendem a ideia que é um fundo com taxa baixa de administração, de 0,36%, com retorno de 10% nos últimos 24 meses, só que eles investem o seu recurso em fundos que cobram taxa de administração de 2%, 1%, 1,5%. Ou seja, e eles investem o capital nesses fundos, na prática, a sua taxa de administração total não é o 0,36% que ele está te cobrando, é muito maior do que isso, porque você vai pagar nos fundos que ele está investindo, mais a taxa de 0,36. Ou seja, a taxa de administração é muito maior que 0,36, se a gente considerar que o recurso que está lá alocado também tem taxa de administração. E talvez por isso que o retorno do fundo da OBPrev seja tão baixo. Mas vejam bem, eu peguei aqui os fundos que eles investem, que é o BB Institucional Renda Fixa, Sul América Renda Fixa, Bradesco DI Premium, Itaú Institucional Referenciado DI, peguei o Atlas One, peguei o Itaú Olímpico, Sul América Evolution, Vinci Valor, BB Macro, eu peguei vários, tá? Tem até um fundo internacional que é o Schroeder. Peguei todos esses fundos, exceto os de direitos creditórios, os FDICs, porque os FDICs não têm cota pública, a gente não consegue ter acesso a essa informação, ou pelo menos aqui não encontrei de forma que conseguisse compilar tudo na mesma plataforma, mas a gente percebe que os fundos especificamente, e compilei todos aqui num formato de gráfico, e eu analisei essa janela dos últimos 22 meses, o CDI no período, para vocês terem uma ideia, né, de julho de 2019 até agora há pouco, até dia 21 de dezembro. O que a gente faz? É um período ótimo, assim, é um período de uma hora de 2 anos. A gente percebe que neste período aqui, o CDI rendeu 23,96%, enquanto que os fundos que o fundo da OBPrev investe, metade deles teve um desempenho abaixo do CDI e metade deles ali teve um desempenho acima do CDI. Ou seja, a gente tem metade da carteira do fundo ali, ou até mais do que isso, se a gente pegar os percentuais de recursos que estão alocados, né, conforme o balanço, boa parte dos recursos que o Banco do Brasil, que a OBPrev investe, não estão batendo nem o CDI. Então, assim, por isso que talvez a performance do fundo não seja uma performance tão interessante. Eu quis fazer uma comparação e analisar aqui o desempenho específico de fundos alternativos que existiriam no mercado, e a gente percebe que com uma taxa de 10,26% em 2 anos, comparando talvez com os principais gestores do mercado, e é isso que está mostrando nesta imagem aqui agora, a gente percebe que de julho de 2020 até julho de 2022, o CDI rendeu 10,05%, ou seja, o fundo da OBPrev perde em 2% e quase para o CDI. Ele rende menos que o CDI, menos que a referência de renda fixa. E quando a gente compara esse fundo de previdência da OBPrev, também, né, considerando que ele perde para o CDI, conforme a informação que foi disponibilizada ali naquele gráfico, mas com fundos que existem, seja fundos conservadores, fundos multimercados, fundos macroeconômicos, na mesma janela de tempo, tem fundo que rende 23,28%, tem fundo que rende 17,21%, né? Ou seja, quase 70% a mais aí que o fundo da OBPrev. Sendo que tem taxas de administração muito competitivas, e lá você não vai pagar uma taxa para a OBPrev mais as taxas dos fundos, é o fundo específico, da gestora que está fazendo de fato a gestão dos recursos que estão lá dentro. E aí tu consegue ter com uma taxa de administração competitiva, por exemplo, tem um fundo ali que tem taxa de administração de 0,8. É 0,5 mais do que o da OBPrev. Não esquece que o da OBPrev é 0,36 mais as taxas de administração dos fundos que eles investem. Né? Aqui é 0,8 direto para a gestora fazer a questão. Só que assim, como eu falei antes,
Ah, mas vamos demonizar porque é uma entidade que busca o lucro, que é malvadona e tudo mais. Mas espera aí, ela é malvadona, ela busca o lucro, mas o retorno, tirando as taxas de administração, é 60% maior, é 70% maior do que tu tens lá. Então por que o lucro é tão malvadão assim? Né? Não faz tanto sentido. Se tu está me dando mais retorno, por que não cobrar um pouco mais de taxa de administração? Lembrando que esse valor que a gente está vendo aqui é já líquido das taxas de administração em termos de retorno. Tirem as próprias conclusões em relação a isso. Existem gestoras renomadas no mercado, Alaska, Leblon, Sparta, Verde, Constellation, Capitânia, as mais diversas gestoras, até mesmo eventualmente nas gestoras de algum banco ou outro possa ser eficiente, e vocês conseguirem ter acesso a produtos de qualidade em relação à previdência, que sejam no modelo, né, PGBL, VGBL, de acordo com a sua necessidade, que vocês tenham liberdade e portabilidade e tenham segurança também. Obviamente são fiscalizados os fundos abertos, os fundos de bancos como um todo, e você pode ficar tranquilo que existe uma autarquia do governo que tem essa incumbência também, né, que no caso é a SUSEP. Tá? Então se informem, pesquisem, vão atrás, porque no fim das contas é a tua aposentadoria que está em jogo. Né? O teu futuro que está em jogo. Investir num fundo que perde para o CDI, investir num fundo só porque é da entidade de classe, faz sentido? Reflitam. Analisem vocês por vocês mesmos. Todas as informações que eu peguei aqui são públicas, eu vou compartilhar os links todos na descrição aqui do vídeo. Tá? Então, se você gostou da informação que foi apresentada, deixa seu like aqui embaixo. Se não gostou, escreve nos comentários por que você não gostou. É um prazer a gente fazer um novo vídeo, quem sabe, rebatendo, conversando, dialogando sobre isso. Tá? Então estamos à disposição para o diálogo. Mas por fim, não menos importante, gostaria de fazer uma análise breve também da parte de seguros, que também isso foi uma coisa que foi falada na reunião que nós fizemos. Nossa, mas os fundos aqui de aposentadoria ou de pensão por morte, né, os seguros no caso que podem ser atrelados são muito bons, são muito baratos e tudo mais. No caso quem faz a parte de seguros deles é a Maio Seguros, uma das maiores seguradoras aqui do país, né, uma seguradora independente. E são muito bons porque são muito baratos, tu mais analisa a proposta. Perfeito, pedimos uma proposta para fazer essa análise, né? Então um rapaz aqui na faixa dos seus 30 anos mais ou menos, e foi oferecido então um seguro que teria um pecúlio por morte de R$543 mil, uma pensão por morte de R$2.248, um pecúlio por invalidez de R$570 mil, uma renda estimada por invalidez de R$2.466. O custo total ficaria na faixa aí de R$150 dessa parcela mensal especificamente. O que a gente percebe, olhando mais a fundo nisso? Existem alternativas no mercado, seja na própria MAG, onde você consegue contratar com um custo similar, tendo a liberdade, se você quiser, incluir até produtos que você nem teria acesso contratando somente no fundo de previdência privada. Né? A gente percebeu que ao cotar na MAG especificamente, com os mesmos capitais segurados, por exemplo, a parte de pensão ficaria de R$156, enquanto lá no seguro que a gente viu da UBPrev fica 150, só que ali era 2.248 e 2.466. Aqui a gente está simulando R$2.500 de benefício, né? Então ficou R$6 mais caro, mas também tem R$300, R$100 a mais de benefício, carros por elas na prática. Então assim, é competitivo. Na Ecatu, uma outra seguradora, para a gente ter uma outra referência, também nos valores exatos que foram apresentados aqui no da UBPrev, né? 2.248, 2.466, um custa R$40, outro custa R$59, ficando em um total de mais ou menos uns R$100, enquanto que o outro custa 100, 150, né? Então assim, os seguros lá não são tão mais baratos assim não, e ainda assim a gente consegue ser bem competitivo nesses outros produtos fora, porque você consegue incluir outros produtos, não só a cobertura de morte e invalidez. Você pode incluir, por exemplo, uma cobertura de diagnóstico de doenças graves, caso você tenha um diagnóstico de um câncer. Você pode incluir uma cobertura de internação hospitalar, caso você venha ficar internado no hospital. Incluir uma cobertura para situações de invalidez temporária, como um DIT. Quebrei um braço, posso estar protegido da minha renda com um produto como esse, que é um opcional, que no fundo da UBPrev não tem como se contratar, não é um opcional possível, mas quando você contrata um seguro isolado, você pode. Enfim, né, acho que não faz tanto sentido também a questão do seguro por si só. O objetivo aqui do vídeo, tá, pessoal, como eu falei, era trazer dados, informações, né, tudo que eu consegui de forma pública e ao mesmo tempo que eu consegui também através da reunião que a gente fez para analisar aqui para o nosso cliente. De modo algum, como eu falei antes, isso aqui é uma recomendação, tá? Façam a sua própria análise, façam a averiguação dos fatos como um todo por vocês. O nosso trabalho aqui, que foi feito para esse cliente especificamente, ele nos contratou para isso, então a gente fez essa análise focada para ele, para a realidade dele, e aí para ele nós demos um parecer personalizado, né? Se você tem interesse em receber uma análise nesse sentido, escreve para a gente, né? É só entrar no nosso site www.musacapital.com.br,
que vai ser um prazer te ajudar tanto na parte de assessoria para montar um planejamento de aposentadoria, para escolher os melhores produtos e fundos de investimentos em relação à aposentadoria, para ajudar você a investir melhor. A gente tem parceria com as principais corretoras do país, ou até mesmo na parte de seguros também. Então fique à vontade para escrever para a gente, vai ser um prazer poder te ajudar e auxiliar nesse processo como um todo. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, ativem o sininho, se inscrevam no canal, que toda segunda e quinta-feira tem um vídeo novo aqui para a gente compartilhar conteúdo de qualidade com vocês. Certo, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau!